Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, professor, o que temos na nossa aula? A nossa aula de número 67, nós temos como objeto de conhecimento transformações geométricas. E aí nós temos as simetrias de translação, reflexão e rotação. Qual é o detalhamento? O reconhecimento e construção de transformações geométricas, tá? De simetria, que são a translação, reflexão e rotação. Muito bem, então te convido agora, venha, vamos para a nossa aula. E vou iniciar a aula aqui do espaço, ó. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Planeta Terra, né? Muito bem, olha só, o que nós temos então em comum, né, com essa aula de simetria, né? Fala em translação e rotação, né? Então nós estamos falando aí de transformações geométricas, né? Então são operações que modificam a posição e orientação, e nós temos aí como a simetria, né? Então, nós temos translação, rotação e reflexão, que vem de reflexo, né? Nós veremos todas elas na nossa aula de hoje. Bem, aqui, né, nós temos aqui os movimentos, tá? Conhecidos do planeta Terra, né? Quando estudamos lá em geografia, nós temos a rotação, ó, que é... O que é a rotação? A Terra realiza uma rotação em torno de seu próprio eixo. Isso resulta no ciclo diário de dia e noite, né? Que dão 23 horas, né? Não chega a ser 24 horas. Lembra que temos aquele ano bissexto que ele fica um dia, né, a mais por causa dessas horas quebradas. Bem, e na matemática, né, a rotação e a simetria de rotação é uma figura que gira em torno de um ponto fixo. Cada ponto na figura permanece a mesma distância desse ponto de rotação, tá? O que vai mudar apenas é a direção. E aí nós temos também a translação, né? Na translação aqui, ó, a Terra refere-se ao movimento orbital, né, em redor do Sol. Durante esse movimento, a Terra permanece, né, orientada da mesma maneira em relação às estrelas que estão distantes, né? Mas aí a sua posição não muda. Na matemática, né, a translação ela move uma figura de posição para outra, né? E ela não altera a orientação. Todos os pontos da figura se movem na mesma direção, tá? E distância. Então, se você movimentar um ponto, ele vai estar, todos eles, à mesma distância e na mesma direção, tá bom? Então, vimos aí, né, movimento de rotação e translação da Terra e fizemos a relação com o nosso conteúdo aqui de matemática, né? Então, vou sair agora aqui da espaçonave, né, da nossa espaçonave aqui do CMEAN, e vamos ver então os tipos de simetria. Vamos lá. Então, os nossos tipos de simetria aí são, né, nós temos rotação, translação, né, e reflexão, tá? Então, saindo um pouco aqui da espaçonave, nós viemos agora para cá, ó, tipos de simetria. Então, tá aqui a minha foto. O que nós temos aí? Um eixo, né? Um eixo na vertical, uma reta, tá? Ó. Então, simetria de reflexão é a divisão da imagem em partes semelhantes por um eixo e assim refletido, tá? Então, nós vamos estudar aí esses tipos de simetria, tá? Então, vamos verificar agora, ó, uma outra forma de verificar essa simetria de reflexão. Veja comigo. Analisando as imagens, nessa malha quadriculada aqui, nós temos uma figura 1 e uma figura 2, tá? Dizemos que uma figura é simétrica em relação a uma reta quando cada ponto de um lado dessa linha reta
tem outro ponto do outro lado. E, detalhe, né? Estão à mesma distância dessa reta, tá? E também é chamado de eixo, né, de simetria. Está aqui a nossa reta, tá? Vou reforçar aqui, ó. Tá aqui o eixo de simetria. E nós temos, então, a imagem, né? Sombreada aqui, né? Roxa. E nós temos aqui do outro lado. Esse é um exemplo, né, de simetria de reflexão, tá? Vejam que você vai sempre lembrar, né, do próprio reflexo, quando você vai, né, à beira de um lago, uma água, né, não tem aquele reflexo, né? Aquela imagem ela fica invertida, né, no reflexo, essa reflexão, tá? Então você vai sempre lembrar disso, como a nossa figura aqui, tá? Vamos ver, né, esse movimento aqui de reflexão, tá? Agora numa animação para ficar mais claro para você, ó. Verifique. Tá? Então temos aí, ó, a reflexão. Vejam que agora nós temos o eixo de simetria, né? Vermelho, tá? Vejam que ela fica invertida, tá? Na mesma distância aí do eixo vermelho, né? Tá bom? Na vertical. Muito bem. Vamos ver agora essa reflexão, tá? No plano cartesiano. E agora eu trouxe aqui para vocês, no plano cartesiano, nós temos os pontos A, B, C e D, tá? E aqui no plano cartesiano, o que a gente... Vamos fazer aqui uma breve, né, recapitulação aqui, ó. O eixo Y da vertical. Temos dois eixos, né? E nós temos também na horizontal, deixa eu achar bem aqui o ponto, ó. Na horizontal é o eixo X, tá? O eixo das abscissas, né? E um ponto, ó, vou chamar um ponto P aqui. Deixa eu arrumar esse P. Eu abro parênteses, né? Pera aí. Ó, um ponto P. Vou abrir o parênteses. Eu vou colocar primeiro sempre em relação a X, né? Que é a horizontal, e a sua posição, né? E a sua coordenada aqui, né? No Y, tá? Então, nós temos aqui XY. O ponto A, né? Estamos visualizando aqui, ele está em qual, né? Como que a gente escreve esse ponto? Primeiro, nós vamos olhar aqui no eixo horizontal, tá? Então, a gente sempre vai lembrar no eixo horizontal, que é o eixo X. Então, primeiro vai vir o valor no eixo X, que é 2. Depois, no eixo Y, tá? 1. Então, a coordenada do ponto A é 2 e 1. E o que nós vimos agora na reflexão? Né? Que tem que ter um eixo de referência, né? Agora nós vamos analisar, então, o ponto A e o ponto B em relação ao eixo Y, tá? E no eixo Y, que está aqui de vermelho, na vertical, tá? Então, o ponto B, né? Nós temos aqui que o ponto B, ele é
qual é a coordenada do ponto B. Você vai olhar sempre, primeiro, no eixo X da horizontal. Menos 2. E vejam que ele vai repetir, tá? Ó, a nossa ordenada aqui, que é o 1. Né? Vejam que o 1 é o mesmo. Tá? 1 e 1. E no X, nós temos o quê? Os opostos, ó. Menos 2 e 2. Tá? Então, o ponto A, aqui o que a gente pode falar? Olha só aqui comigo, ó. O ponto A, né? Ele tem aqui, ó, como o seu reflexo aqui, ó, né? O ponto A, o ponto B, em relação ao eixo Y, né? Ó. Então, nós temos aqui uma simetria de reflexão em relação ao eixo Y. E o que a gente consegue verificar aqui também, né? Ó, em relação ao eixo X, tá? Nós podemos verificar o ponto A e o ponto D. Vamos achar aqui a coordenada do ponto D. O ponto D tem como coordenada, sempre a gente vai verificar, né? Ó, o eixo horizontal. O X, qual é o valor aqui no X? 2. Agora, nós vamos verificar na vertical, ó, é menos 1. Tá? Olha o que aconteceu aqui. Em relação, né, aos pontos, em relação agora ao nosso eixo, né? Qual é o eixo de simetria aqui? Agora nós estamos fazendo relação ao eixo X. Tá? Ó, e o X é o primeiro número que aparece aqui na nossa coordenada, né? Que é o nosso, aqui, ó, tá entre parênteses, né? Nós chamamos de par ordenado. Par, porque são dois números, e ordenado, porque precisa ter a ordem, né? Primeiro vem o X e depois no eixo Y, tá? Muito bem. E agora nós verificamos que em relação, ó, ao eixo X, nós temos a mesma coordenada, ó, 2 e 2, tá? Tem o mesmo valor em X. E no eixo Y, são opostos. Tá? Isso nós vamos verificar também, ó, vamos encontrar aqui, ó, colocar de outra cor, o ponto C. O ponto C, qual é a coordenada do ponto C? Vamos olhar primeiro aqui no X. Qual é? Menos 2. E no Y? Aqui, ó, menos 1. Temos agora a coordenada do nosso ponto. Vejam que em relação ao X, ó, nós temos o ponto BC, eles são, ó, o reflexo, né? Temos a nossa aqui, ó, a nossa simetria de reflexão. E vejam o que acontece, ó. A coordenada X é a mesma, tá? Vocês têm o mesmo valor em X, né? No horizontal. E o que acontece com Y são opostos. 1 e menos 1. E agora, faltou só a gente fazer aqui, né, em relação C e D, em relação ao eixo Y. Tá? Em relação ao eixo Y, o que nós temos? Vejam que nós temos as coordenadas aqui, ó, né, as nossas ordenadas, os valores em Y são iguais, né? E o que acontece em X são opostos, 2 e menos 2. Tá? Então, em relação o C e o D em relação ao eixo Y, né, eles têm aqui como simetria a reflexão. Tá? Muito bem. Né? Ó, em relação ao eixo horizontal, ponto B, nós verificamos que ele é simétrico do ponto A e o ponto C também. Né?
dizer que ele é simétrico do ponto D. Nós verificamos aqui que é a mesma distância e também as nossas coordenadas dos pontos. Então, nós temos aí, vimos, né, a simetria de reflexão e vamos ver então a simetria de translação agora. Ó. Então, nós temos aqui ó, a simetria de translação, o tamanho, né, e o formato são mantidos e assim ocorre apenas o quê? Um deslocamento, uma translação, transladou-se, né, mudou-se de local, né? Foi movimentado, foi para outro local. No movimento de translação, uma figura desloca-se de um lugar para o outro, sem rodar, né, sem ter uma rotação, né, ou uma reflexão, tá? Então, sem rodar ou sem refletir, tá? Veremos agora aí o nosso exemplo, ó. Nós estávamos já visualizando. Então, em matemática, o conceito de translação é observado em uma malha quadriculada aqui do lado, aqui abaixo, ó, nas nossas figuras. Então, observe a figura 1 e observá-la com a figura 3, ambas desenhadas na malha quadriculada. Então, vamos analisar aqui o que acontece. Ó. Vamos pegar primeiro ó, esse ponto aqui ó, da figura, né? Um ponto A. E aí, essa figura, né? Ó, claramente a gente consegue visualizar que essa figura ela foi modificada, né? Figura 1 para figura 3, né? Ela foi movimentada aqui para a direita, né? Ó. E acontece que nessa movimentação, né, para que nós não tenhamos aqui né, não foi deformada a figura, né? O que acontece? Nós vamos verificar, ó, aqui o ponto A, tá? Olhem para cá no ponto A. Vejam, ó, eu até coloquei aqui, ó, a dica, né? 5 lados, tá? 5 quadrados para a direita. Ó, se movimentou para 1, né, 2, 3, 4, 5 ladinhos. Para mostrar que ela já está... Aqui é um outro ponto, né? Não posso chamar ele de A, mas eu quero fazer referência a esse A que se movimentou 5 pontos para cá, né? Então, o que eu denomino ele? De um A', tá? Nós utilizamos muito isso em matemática. E isso vai acontecer também, ó. Vamos verificar se isso acontece com os outros, né? Porque precisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados para a direita no ponto B. Eu estou fazendo referência a esse ponto que se movimentou também, né? Então, ele vai ser o B'. E isso vai acontecer com todos os pontos. O H estava aqui, ele vai se movimentar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também para a direita, né? Você tem que todos seguirem essa direção. E aí eu vou chamar ele, né? O H que se movimentou, ele está em outra posição, é um outro ponto, mas eu quero fazer referência, que é o H original aqui. Então, H'. Olha, até rimou, né? Ah, deu até um nome, né? H'. Então, muito bem. E isso vai acontecer com todos os pontos. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se movimentou 5 pontos. O ponto G. G'. O ponto F também. O ponto C. O ponto D. Né? Então, todos os pontos se movimentaram 5 casas para a direita, tá? Na nossa malha quadriculada, né? Por isso que é importante a malha quadriculada. Nós conseguimos verificar, né, essas situações, tá? Desse movimento aqui, né? Ó, ele se movimenta todo ele, né? Numa mesma direção. Todos os pontos que montaram aqui, né? Eles precisam manter,
né, esse mesmo movimento. No caso aqui, ó, nós verificamos que todos eles se movimentaram, né, todos os pontos que formam essa figura se movimentaram 5 quadrados para a direita, tá? E esse aqui, então, nós mudamos, tá? Nós conservamos o tamanho, conservamos a posição dessa figura, mas nós mudamos ela de local, né? Isso é o transladar, mudar de local, né? Vamos colocar do jeito que ela está, só que em outro local, tá bom? E nós já vamos ver que na reflexão, o que nós vimos? Que na reflexão, né, é o reflexo, né, ela fica com, quando ela tem o reflexo, né, essa parte aqui, né, ela já ficaria virada para cá, né? Ó, ela inverte a figura, né? E quando nós transladamos, não, tá? Ela só muda de posição, tá? Então, ó, o ponto A da figura 1 tem na figura 3 o ponto A' como seu correspondente. Além disso, o ponto A está a 5 lados do quadradinho do ponto A'. Em uma translação, todos os pontos de uma figura se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido, às mesmas distâncias, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos ver, né, aí uma animação também envolvendo aí as nossas simetrias. Vamos lá. Nós temos aí, né, a letra F, e o que está acontecendo com a letra F? Estamos mudando ela de local somente, né? É uma translação, né? É reflexão, nesse caso. O que aconteceu? Né? Nenhum dos casos que nós vimos até agora, né? Por quê? Nós já vamos analisar aqui comigo. Então, o que a gente viu aí nessa figura? Tá? O que está acontecendo com a letra F? Né? Ela está girando, professor. Né? Nós temos até ali 1 grau. Girou 180 graus. Tá? Então, nós temos aí a outra simetria, que é a simetria de rotação. Acompanhe aqui comigo. Então, a simetria de rotação ou central acontece ao girar uma figura ao redor de um ponto, tá? Ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Então, ela vai ter um giro, né? E nós temos aí, tá, um ponto. Vamos verificar aqui, ó. Olha essa figura, né? Nós temos aqui a nossa figura, que sou eu, professor Alexandre, né? Olha, nós temos aqui a posição, né, original. Nós podemos dizer aqui, então, ó, 0 grau, né? E se eu deu a volta completa, 360 graus, né? Uma volta. Então, girando aqui, ó, né, no sentido anti-horário, né, 90 graus, tá? Ó. Lembra do ângulo reto, né? Temos aqui, ó, 90 graus. Tá? Um giro aí de 90 graus. Vimos que podemos chamar também de 1/4 de volta, tá? O que é 1/4, né? Fração. 1/4 de volta, tá? 90 graus. Se nós girarmos mais 90 graus, né? Ó, nós temos, então, quantos graus? 90 mais 90, né?
180 graus. Olha eu aqui de ponta cabeça, né? Uma meia volta, né? Nós tínhamos aqui já um quarto de volta, tá? Girou mais um quarto, né? Que é igual a 2 quartos, professor, né? E simplificando fração, divide por 2, 1 meio, né? A meia volta, tá? Então, nós temos aqui agora uma meia volta, 180 graus. Girando agora mais 90 graus. Né? Aí nós temos aqui mais um quarto de volta. Que vai dar aqui, então, 3 quartos de volta. Concordam? Aqui, ó. Vamos só para quem ainda ficou com dúvida, né? Estamos somando aqui duas frações, né? Como que soma frações? Nós precisamos ter o denominador, né, igual. Aqui não está igual, né? Um é 2 e o outro é 4. Então, nós precisamos do MMC, tá? De um mínimo múltiplo comum nós vamos utilizar, né? Podia ser somente um múltiplo comum, mas eu teria que simplificar a fração, né? Então, nós temos aqui o 4. 4 dividido por 2 é 2, né? Que multiplica, dá 2, mais 4 dividido por 4 é 1, mais 1, 3 quartos. Tá? De volta. Muito bem. 270 graus, ó. 90 mais 90, 180, né? Ó, 3 vezes 90 graus. 3 vezes 9, 27. 270 graus. Tá? E mais 90 graus, né? Ó, fechando aqui, ó, nós temos uma volta completa. 4 vezes 9, 36. 360 graus. Tá? E acabei de dar aqui uma volta completa. Nós fizemos uma rotação. Olha aqui comigo, né? Nós tivemos aqui uma rotação. Nessa rotação, nós tivemos aqui como ponto, né? Um ponto, que podemos pegar aqui um ponto central, né? Ó. Um ponto central, onde tivemos a rotação aqui do professor Alexandre em 360 graus, tá? Então, essa daqui é uma outra, né? Simetria de rotação. Vamos analisar aqui, ó, então, todas as nossas simetrias da nossa aula. Ó. Nós tivemos aqui a reflexão, né? Tivemos a translação e a rotação, tá? Né? Podemos aqui, então, dizer que girou, né? Num ponto, um ponto central. Girou o professor Alexandre. Né? Porque se eu colocasse uma rotação num ponto, né, aqui na cabeça do professor Alexandre, né, ele ia girar dessa forma. Tá? Muito bem. Então, vocês podem pensar assim, poxa, mas aqui na reflexão e na translação, as figuras estão iguais, né? Mas não estão, né? Olha, aqui a gente consegue verificar, ó, na reflexão nós temos a imagem, ela fica invertida, né? Ó, olha aqui o relógio, né? Temos até o braço aqui, como um braço ficou um pouquinho, né? Ó. E agora aqui na translação, ó, né? Não só o relógio, como nós temos aqui também, ó, nossa marca aqui, né? Que fica bem visível, né? Tem outros detalhes, mas esses aqui são bem visíveis. Então, a imagem foi somente modificada e colocada aqui para o lado, né? E aqui não, ó. Aqui, ó, dá para ver, né? Que toda essa parte aqui, ó, ficou invertida, né? Na nossa reflexão, reflexo, nós temos um ponto aqui, nosso eixo de simetria.
tá? Então, espero aí que vocês tenham compreendido, são situações, né, bem fáceis de verificar, mas com tomar sempre esse cuidado. Nós vimos esse cuidado agora nessa imagem, né? Você olha de forma rápida e pode se enganar, achar que é uma translação e, na verdade, né, é uma reflexão, a imagem está invertida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Espero vocês aí nas próximas aulas.